Vamos falar agora sobre a linguagem que nós vamos utilizar aqui, que é o Scilab. O Scilab, para falar do Scilab, a gente tem que falar do MATLAB. Tá? O MATLAB, gente, é a aplicação com esse estilo de maior sucesso entre cientistas e engenheiros. Ele foi criado nos anos 70, tá bom? E o que ela tem, MATLAB quer dizer Matrix Laboratory, certo? MATLAB. O que ela tem de melhor que as outras linguagens, tá bom? É o tratamento de matrizes, tá bom? É muito mais fácil lidar com matrizes no MATLAB do que em C, Fortran, Java, qualquer outra das linguagens. Bom, e é isso que é o sucesso do MATLAB. Ele consta de uma linguagem, a linguagem chamada M, e tem um ambiente de desenvolvimento e execução. Tá bom? Foi desenvolvido já para imitar diretamente o MATLAB. Tá bom? Ele é produzido até hoje na França. Ele começou por um consórcio de acadêmico, tá bom? Em Real, mas essa École de Ponts et Chaussées aqui, nacional. E hoje tem uma empresa chamada Scilab Enterprise que cuida do Scilab. Ele está em ascensão também, certo? Mas é claramente um produto menor do que o MATLAB. Mas é gratuito. Esse é um fator decisivo. Aqui na UFMG a gente tem licença para usar o MATLAB em qualquer lugar aqui dentro. Vocês não podem instalar nos seus computadores, não sei que vocês vão piratear, ou seja, não vale a pena. E o que é mais importante? Os dois seguem a mesma filosofia, tá bom? Vocês aprendendo Scilab, para vocês aprenderem MATLAB é um pulo, vocês não terão dificuldade alguma. Bom? E para o que a gente vê nesse curso aqui, introdutório de programação, o Scilab é mais do que o suficiente, aliás, é muito mais do que o suficiente. Então, ele é um interpretador também, a linguagem do sistema tem o mesmo nome que o Scilab. Ele está na versão 5.5.2. E antes da gente entrar na linguagem, propriamente dita, eu quero falar uma coisa para vocês aqui, que é uma atitude que vocês têm que ter. Bom, a linguagem, ela tem grandes construções, pensa em inglês, você tem uma coisa bonita, que você tem uma língua completamente diferente, um jeito de pensar, tem uma literatura por trás, mas para você aprender, gente, tem uma quantidade de coisas que você tem que decorar, e tem um monte de coisa que é arbitrária, tá bom, gente? O adjetivo vem antes do substantivo, você escreve desse jeito, por que não é daquele outro? Você tem uma série de coisas. Em português também tem, só que a gente já nasceu aqui, não somos mais acostumados. Mas por que são cedilha e não dois S's? Não tem explicação. Sim? E tem um monte de detalhes mesmo na sua linguagem. Você tem detalhes sintáticos, tem alguns que são absolutamente arbitrários, tá bom? Eles podem vir do passado. Certo? Isso aqui é assim, por que é assim? Bom, uma dupla negação em português, não fui eu que, não foi nada disso, ou seja, você fala duas vezes a negação, são coisas que fazem parte da nossa linguagem, é assim, não adianta reclamar. Então, é preciso ter paciência. Bom? É preciso ter paciência, é preciso ter calma, bom? Decorar alguma coisa, você tem uma taxa inicial de memorização que é muito alta. É preciso lembrar que uma linguagem de programação é muito menor e mais simples do que uma linguagem natural. Bom, então não precisa achar que é o mesmo esforço para aprender inglês que é preciso aprender uma linguagem de programação, não. A linguagem de programação é muito mais simples. Bom, mas tem sim um esforço de memorização, tem algumas coisas que são desse jeito porque já era assim antes e ninguém vai mudar. Bom, e o melhor que você faz é decorar. Porque depois, gente, quando você aprende inglês, gente, aí você fala, opa, agora eu tenho acesso a uma outra língua, eu posso viajar, eu posso ler, eu posso, tem outra coisa. Quando você adquire familiaridade, certo? Aí sim você vê todo o potencial que você ganha por ter tido a paciência de aprender a linguagem. Tá bom? Então, feito esse discurso, vamos falar um pouco mais aqui sobre o Scilab. Então, você tem um ambiente, certo? Que interpreta comandos e programas, tá bom? Você tem um editor para construção de programas chamado Synodes. E o que ele faz? Primeiro ele verifica se a sintaxe, a forma do seu negócio está obedecendo às regras da linguagem, bom? E também ao executar se o seu programa está tendo erros como divisão por zero ou coisa parecida. E o ambiente também requer familiarização. Ao invés de mostrar os slides aqui, eu vou abrir o Scilab. Scilab é isso aqui, gente, o ícone do Scilab, depois instalado, é esse aqui. E você tem inicialmente esses 4 painéis aqui. Aqui é um navegador de arquivos. Bom, mas aqui você pode navegar, tá vendo? Posso vir para cá, vir aqui para o material do professor, tá bom?
eu posso navegar igual o Windows Explorer. Isso daqui, gente, é uma console. Bom, é aqui que a gente vai dedicar maior atenção. Aqui, e esses dois aqui eu vou explicando aos poucos. O que a gente faz nessa console? Primeira coisa, isso aqui serve como uma calculadora. Bom, se você bater aqui, ó, 2 mais 2, ele te dá uma resposta que é 4. Ele faz também coisas bem mais complicadas. SN é seno, tá bom? Você pode fazer SQRT. SQRT é square root, abreviatura de square root. Tá bom? Então é raiz quadrada. Então aqui, ele calculou a raiz de 5. 7 menos 2 vezes 4 mais 3. Tá bom? Com parênteses, você pode ir compondo expressões assim tão grandes quanto você queira. Tá? Aqui, gente, eu falei rapidamente, o asterisco aqui é multiplicação. Bom, até aqui a gente está fazendo contas só. Lembra o que ele tem que poucas calculadoras têm? Bom, você pode guardar resultados intermediários em variáveis. Bom, você pode fazer assim, A igual a 2 mais 6. Então, A está com o valor 8 guardado aqui. Eu posso criar. Então, aqui, ó, eu criei uma variável chamada A. Eu posso fazer aqui B igual a A mais 3. Bom, A valia 8, não valia? E, então, como eu pus em B, eu coloquei o valor de A mais 3, eu fico com 11. E esses valores estão guardados. Por exemplo, se eu bater aqui A, ele retorna o valor antigo dele aqui. Se eu bater B, nesse cantinho aqui, gente, tem as variáveis que foram criadas. Bom, aqui, por exemplo, eu tenho A, B e uma outra variável chamada ANS. ANS é de answer. Bom, essa é uma variável interna aqui do Scilab, que é o seguinte. Deixa eu, quando você bate aqui 3 mais 4, ele atribui esse valor a uma variável chamada ANS. Você pode fazer aqui, ó, N igual a 2 elevado a 10. Elevado é circunflexo. Então, isso aqui é a console. Então, vamos repetir um pouco isso que eu fiz aqui, gente, com os slides aqui. Bom, então, o que é isso aqui, gente? A é uma variável que passa a existir, recebe e guarda um valor. O Scilab, cada vez que você faz um comando desses aqui, isso aqui chama comando de atribuição. Tá bem? O Scilab ecoa, quer dizer, que ele repete o valor que foi calculado aqui na expressão. Ele faz A igual a 4. Aqui, como eu já mostrei, tá bom? Tem as variáveis que já foram criadas. Aqui tem um histórico de comandos. São esses aqui os principais painéis aqui do Scilab. Tá? Além daquele navegador de arquivos que eu já mostrei. Então, aqui é um literal, tá bom? Ou seja, como é que você coloca o valor 10 na variável A. Aqui é a exponenciação, tá bom? Aqui é a multiplicação. Vocês reparem o que é esse comando aqui. Então, o que são variáveis? Deixa eu ver que forma. São nomes, tá bom, gente? Para espaços de memória gerenciados pelo Scilab. Bom, não precisa ter a menor ideia de como que isso é feito. Tá bom? Você chama a variável do jeito que você quiser, tá bom? Da forma como você quiser, e o Scilab que se preocupa em arranjar espaço na memória para colocar. Agora, uma coisa que você tem que fazer é escolher um nome, que pode não ser uma tarefa que você deve fazer sem prestar atenção ao nome. Bom, primeiro que tem algumas regras. Tá? O primeiro caractere deve ser uma letra, os outros podem ser letras ou dígitos, e quase todos os nomes de variáveis que a gente usa só são letras e dígitos. Tem umas exceções aqui, das quais a única importante é essa underscore aqui, porque eu uso bastante, porque ela, vocês vão ver alguns exemplos aqui, ela pode aumentar a legibilidade do nome de uma variável. Então, por exemplo, isso aqui, ó, são nomes de variáveis válidos. A minúscula é diferente de A maiúscula. Bom,
José é o nome, tá vendo aqui o uso do underscore? Né? Deixa eu pôr os contra-exemplos aqui também. Bom, olha aqui, um aluno não vale porque o primeiro caractere é um algarismo. Isso aí torna o Scilab confuso, ele não sabe o que ele faz com isso daqui. Total de alunos com espaço, ele não entende também o que é isso aqui não. Sabe, ele entende isso daqui, tá vendo? Porque daí não tem espaço, ele sabe que isso tudo aqui é o nome de uma variável. E também, mesmo sendo um produto francês, gente, você não pode usar acentos nem cedilhas nos nomes das suas variáveis. O que é importante, gente, é escolher nomes com significado claro para você e para qualquer outra pessoa que venha ler o programa que você fizer. Esse comando de atribuição, como que ele é, gente? É o seguinte, uma variável alvo igual a uma expressão. Essa variável alvo, se ela não existia, ela passa a existir. Se ela existia, o valor anterior é perdido, ele desaparece. A expressão é calculada e o resultado é atribuído à variável alvo. Então, isso aqui, gente, não é uma equação, não. Tá bom, gente? Isso aqui quer dizer, atribua à variável alvo o resultado dessa expressão. Esse comando de atribuição, gente, ele está presente em C, Fortran, em tudo quanto é linguagem. Bom, ele é a coisa mais básica que existe para a gente transformar informação. Vamos fazer aqui na nossa console, aqui, tá bom, gente? As variáveis que nós temos aqui são N, B, A e ANS, tá bom? Se eu fizer aqui Z igual a mais B, dá tudo certinho. Se eu fizer agora aqui Z outra vez, tá bom? Igual a mais B mais C, como é que ele vai calcular o valor dessa expressão aqui se a variável C não existe? Bom, então ele dá um erro aqui, fala assim, opa, eu não consigo calcular isso para você não. Tem umas coisas assim, %pi, tá bom? Isso aqui é um valor pré-definido, como a melhor aproximação em pontos flutuantes de 64 bits de pi. Para você representar pi, você precisaria de infinitos algarismos. Tá? Exatamente. Como aqui a gente trabalha com variáveis de tamanho fixo, nós temos esse %pi aqui, é uma coisa que você usa para a melhor aproximação possível de pi, certo? Com 64 bits. Isso aqui SN é seno, viu? Se eu fizer assim, o Scilab ecoa o que eu acabei de escrever aqui, tá bom? E às vezes isso aqui me dá preguiça de ficar vendo isso daqui. Eu posso fazer aqui o mesmo comando, tá bom? Só que eu ponho, gente, um ponto e vírgulazinho aqui, ó, tá vendo? No fim, aí ele calcula, tá bom? Se eu bater A aqui, tá guardado do mesmo jeitinho, certo? Mas ele não ecoa. Uma coisa importantíssima do Scilab. Vocês estão na dúvida? Help. Ele abre essa janela aqui, tá bom? Essa janela aqui, vocês veem aqui, só pelo tamanho aqui do Help, a quantidade de coisas que tem na linguagem Scilab. Tá bom? Nós vamos mexer com a parte ínfima da linguagem inteira. Mas em particular, para vocês, futuros cientistas e engenheiros, tá bom? Essas, vamos ver aqui, funções elementares aqui, em particular, e vamos pegar só as funções de trigonometria, tá bom? Tem um monte disso aqui, tá bom? Aqui é o arco cosseno, tá bom? Sei lá o que tem aqui, né? Arco cosseno hiperbólico, mais um monte de outras funções aqui. É difícil você pensar em alguma que não esteja aqui. Então, todas as funções manjadas estão aqui prontinhas para a gente usar. Então, você encontra aqui as coisas e você tem essa lentinha aqui também. Você quer saber, e esse help aqui, gente, tá uma mistura de português com inglês, aqui é uma bagunça engraçada. Então, você pode perguntar umas coisas em português aqui, que às vezes acha, se eu bater seno, por exemplo, aqui, então, ele vai enumerar aqui todas as entradas do help que tem seno em algum lugar, tá vendo? Como, por exemplo, aqui tem seno, tá vendo? E várias outras. Então, com dúvida, gente, chama o help. Bom, então, nós vimos que a gente vai construindo expressões aritméticas com facilidade, tá bom? Mas, às vezes, a ordem que os operadores são aplicados não é óbvia. Por exemplo, x igual a um comando de atribuição aqui, tá vendo? X igual a 2 elevado a 3 vezes 4. Isso aqui pode ser lido de duas formas, tá bom? 2 elevado a 3 vezes 4, tá bom? Ou seja, 2 elevado a 3 é 8, vezes 4 dá 32.
ou 2 elevado a 3 vezes 4, que é 2 elevado a 12, que é 4.096. Em qual ordem que isso é feito? Então, primeiro é a potenciação, segundo, empatado, tem multiplicação e divisão, e terceiro, empatado, é adição e subtração. A gente pode usar parênteses para tornar prioridades, tá bom? E isso é o que eu recomendo. Cada vez que vocês tiverem dúvida, tem uma expressão mais complicada, gente, use parênteses para não ter jeito de dar problema. X igual a 2 elevado a 3 vezes o asterisco, né? Vezes 4, tá bom? Então, isso dá 32, porque a potenciação é prioritária. Se eu quiser essa outra interpretação, eu preciso de parênteses. Eu faço assim, x igual a 2 elevado a 3 vezes 4. E parênteses tem a mesma função que a gente tem parênteses na nossa matemática normal. Sendo que você agrupa um bloco de coisas e considera aquilo como uma coisa só. A gente, na matemática, a gente usa colchetes, chaves, a gente tem outros agrupadores com a mesma função, só que de outros níveis. Nas linguagens de programação, a gente usa só parênteses. Então, um fecha com o outro, é através disso aí que você controla. Por exemplo, você pode escrever aqui z igual a 2 mais. E aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, esse parênteses que eu acabei de colocar aqui, fecha esse, o próximo fecha esse, o próximo fecha esse. Tá vendo aqui, ó? 3 parênteses abertos e 3 fechando. Então aqui vocês vão acostumando, o mais próximo vai fechando, tá bom? Você vai anulando as coisas assim. Então, dessa forma aqui, você faz expressões arbitrariamente complicadas.